Lucas, capítulo 3, versículo 2. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Versículo 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Glória a Deus. Queria falar desta vez sobre batismo na água. Batismo na água. Você já é batizado? Você já foi batizado na água? Você já teve esta cerimônia na sua vida? Biblicamente, o batismo em águas se dá exatamente por João. É quando aparece aí na história este batismo na água. E qual a importância desse batismo? Será se eu não for batizado, eu não vou para o céu? Será que eu preciso? Será que quem está estudando estas aulas de discipulado, se Jesus voltar, será que você sobe? Glória a Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você percebe então que primeiramente tem aí o crer, que é importante nós frisarmos. É o crer para a remissão dos nossos pecados. E depois vem o batismo. É uma forma de nós estarmos estudando esse discipulado, é exatamente para nós sabermos o que significa este batismo. Vamos ver alguns textos, já vimos dois, como se inicia. Nós também temos o texto de Atos, capítulo 2, versículo 37 e o 38. Olha, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Primeiramente, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro escreve também na sua primeira epístola, capítulo de número 3, versículo de número 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos que ter esta consciência. Para que serve o batismo na água? Será que é um critério para eu ir morar no céu? Se nós lembrarmos de aquele malfeitor da cruz, não deu tempo ele ser batizado nas águas, mas tão somente ele reconheceu a Jesus Cristo como o seu Salvador. E então, por que eu estou fazendo esse discipulado? Então, porque há o batismo nas águas, é para você fazer uma declaração da sua fé. Você precisa crer, mas no decorrer do seu estudo do discipulado, você está ali entendendo sobre a sua fé, você está ali entendendo sobre Deus,
você está ali compreendendo sobre a Bíblia, sobre o plano da redenção. Então, quando você chega ao final do discipulado, você tem ali toda aquela estrutura da igreja, você recebe uma carteirinha de membro. Depois do seu batismo em águas, você está ali declarando: Jesus Cristo é o meu Salvador, declarando de uma forma visível. A fé ninguém vê, a fé está no seu coração, está no seu pensamento, na sua consciência. Quando você levanta a mão, você está declarando ali também que Jesus Cristo é o seu Salvador. E quando você vai para o batismo, você está sendo ali emergido nas águas como um símbolo que sua velha natureza, o seu velho homem está ficando ali. E quando você se levanta daquelas águas, você está dizendo que agora é uma nova criatura. É como Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer novamente. E ele não entendeu. Como eu vou já velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus estava falando exatamente desse nascer de novo. E perceba que João está pregando no deserto e ali vai todos os povos, vai soldados romanos, vai fariseus, vai ali as pessoas, curiosas, porque o texto que nós lemos vai dizer que existia 2 sacerdotes. Biblicamente isto não era possível, só era um sumo sacerdote, não era 2. Então a religião daquela época estava muito corrompida. Os fariseus ali que comandavam, os saduceus ali que comandavam, que eram os responsáveis por ensinar o povo, eles davam um fardo muito pesado ao povo, ensinavam uma coisa, mas faziam outra. Então mesmo João, sendo da linhagem de Zacarias, que era sacerdote, que chegou a apresentar sacrifícios no templo, ele tinha ali um respaldo entre aquele povo. Mas João, ele vai para o deserto, para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, a voz que clamava no deserto. E como ele tinha uma palavra verdadeira, uma palavra de arrependimento, as pessoas iam ali se batizar com ele. E então surge ali o batismo em águas. O que havia no Antigo Testamento em relação à água? Os sacerdotes, eles tinham uma pia onde, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, eles faziam sacrifício por si mesmos e eles se lavavam. Eles lavavam as mãos, lavavam os pés. Ele tinha que entrar de uma forma limpa na presença de Deus, quando iam ali fazer aqueles sacrifícios, aqueles rituais, aquelas mortes de animais. Então eles se lavavam. Então o batismo é também simbolizando isso. Você está ali se limpando, está ali declarando que agora você era um novo homem, você é uma nova criatura. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. O velho homem está ali morto, ficou morto ali, e você se levanta então uma nova criatura. Nós podemos perceber que Pedro ali naqueles 3.000 pessoas, aquelas 3.000 pessoas que estavam ali, o texto de Atos capítulo de número 2, ele vai narrar povos de vários países. E quando Pedro começa a pregar falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era aquele da qual os profetas haviam falado, da qual Moisés havia falado, ele pega toda uma base bíblica para explicar, para falar sobre Jesus. E aquele povo ali fica admirado de tamanha sabedoria de Pedro. E eles perguntam o que devemos fazer. E Pedro vai dizer: arrependam-se dos seus pecados. Porque primeiramente, para chegar a de fato se batizar nas águas, precisa haver um arrependimento. Precisa haver um arrependimento
sincero. E nós já falamos aqui no canal sobre arrependimento. Está aí na playlist o que é o verdadeiro arrependimento. Se você não sabe o que é o arrependimento, você pode ir lá clicar nesta aula e assistir sobre arrependimento. Então, primeiramente, passa pelo arrependimento. Aí Pedro vai e batiza todo aquele povo. E a Bíblia diz que eram 3.000 pessoas. Perceba que quando Moisés está descendo com a lei, as tábuas da lei, em Êxodo capítulo de número 28, 3 pessoas morrem. Lembra deste texto, dessa passagem? 3 pessoas são mortas. Mas no tempo da graça, quando Pedro está ali de uma forma inaugurando, podemos dizer assim, a graça de Deus sobre a nossa vida, 3.000 almas são ali arrependidas naquele momento, recebem ali o dom do arrependimento, glória a Deus, o dom da fé, e são batizadas em águas, cumprindo-se então este ritual, batismo em águas. Quando nós vemos o próprio Paulo, nós vemos aqui o próprio Paulo no capítulo de número 9, versículo de número 17, o 17 e o 18 diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Olha aí o apóstolo Paulo sendo batizado, né? Nós vemos aqui em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 12, diz o seguinte: Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Samaria foi tomada ali pela palavra de Deus. Filipe ali pregando com ousadia. Já lá atrás, quando Jesus tem um encontro ali com aquela mulher samaritana, aquela cidade já tinha ali sementes da palavra de Deus. E agora, quando os apóstolos saem pelo mundo, perceba que eles vão saindo, vão falando de Jesus e vão batizando o povo em águas. Glória a Deus. Nós percebemos também o mesmo Filipe, quando o Espírito se revela para ele, e ele vai ter ali com aquele eunuco que voltava de Jerusalém com um livro de Isaías, lendo sem entender. Filipe chega ali, começa a explicar, aí eles param ali onde tem água. Vamos ver isso no capítulo 8 de Atos, versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creis de todo o coração. Perceba que para ser batizado em águas, precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador. É lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, para ser batizado em águas, irmãos, precisa de arrependimento dos seus pecados. Nós não temos o costume, não cremos em batismo de crianças, porque crianças, elas não têm uma consciência ainda, um bebê
Não tem como um bebê ser batizado em águas, não há sentido para isso. Jesus Cristo, o texto que nós lemos, Jesus Cristo foi batizado com 30 anos de idade. Quando ele tinha alguns dias de nascido, ele foi apresentado no templo, mas não foi batizado em águas. Nós apresentamos crianças a Deus, agradecemos a Deus pela vida, fazemos uma oração pela criança, mas não batizamos, não há batismo de criança em águas, porque criança não tem pecado, criança não tem uma consciência para poder se arrepender. Glória a Deus. Mas os adultos aqui, no texto que nós lemos, eles têm esta consciência. Eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E este é o critério. Arrependimento, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. E aí então passa-se, por um estudo, esse a qual nós estamos aqui estudando e aprendendo juntamente com os irmãos. Estamos aqui aprendendo uns com os outros. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Esse é o meu primeiro intuito, minha primeira motivação para poder estar gravando esses vídeos. Porque quanto mais a gente fala da palavra de Deus, mais a gente aprende. Então, o comum da nossa igreja é ter esse discipulado, ter estas aulas para fundamentar a nossa fé, para saber o que nós estamos fazendo. Não é apenas uma forma de que alguém falou, de que o meu pai fazia assim, de que a minha mãe fazia assim, então eu não sei nem por qual motivo eu estou fazendo. Não, a nossa fé ela é fundamentada. Eu estou o tempo todo lendo versículos da palavra de Deus, porque existe este fundamento. Há um fundamento. Nós não cremos em algo que foi falado de qualquer jeito, disseram que era assim, um líder religioso disse que tem que ser assim, então vai ter que ser assim. Não. Vamos pesquisar biblicamente como é que era no tempo de Jesus, como é que os discípulos faziam, e nós lemos vários textos como é que eles faziam. Começou com João Batista, lá pelo Jordão, batizando, pregando um batismo de arrependimento. O próprio Jesus, que não tinha pecados, mas ele foi lá para que se cumprisse toda a lei, ele foi lá ser batizado. Glória a Deus. O texto que nós lemos fala que ele lá começa seu ministério, já adulto, com 30 anos, e Jesus vai lá ser batizado. E depois os discípulos saem aí pelo mundo todo pregando, pregação de arrependimento dos pecados e também batizando todo o povo. Quando chega em Atos capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, uma lei judaica, circuncisão, todos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Quem eram os gentios? Eram pessoas que não eram israelitas. Essa circuncisão estava na lei de Moisés. E eles se admiravam, porque o Espírito Santo também estava ali na vida dos gentios, daquele povo que não era israelita. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Olha aqui o batismo em água. Para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então nós vemos aqui no desenrolar do começo da igreja como era. Então, da forma como começou, nós temos que dar continuidade.
Jesus Cristo nos alertou: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer será condenado. Uma ordenança também do Senhor é: ide e fazei discípulo. Fazer discípulo é o que nós estamos fazendo, ensinando a palavra de Deus, ensinando de uma forma simples, que a palavra de Deus possa gerar vida, conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então este as exposições sobre o batismo em águas. Se restou alguma dúvida, você pode estar aí comentando. É um ritual, glória a Deus, que demonstra de uma forma visível a nossa fé, mas enquanto você está ali fazendo o discipulado, digamos que Jesus voltou, você sobe, irmão. Você vai subir. Se ainda não se concretizou o batismo em águas na sua vida, se você se arrependeu de todo o coração, se você largou as práticas pecaminosas, porque o critério para a salvação é o batismo em águas. Mas se porventura tem alguém: não, eu não quero me batizar, então você ainda não está preparado para ir morar no céu. Você ainda não está preparado, você ainda não largou as suas velhas práticas pecaminosas, porque não há nada que impeça, a não ser o pecado, de que o crente que aceita a Jesus Cristo como Salvador possa ser batizado em águas. Que Jesus Cristo te abençoe, que esta palavra gere vida em você, gere frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém.